Olá, pessoal! Meu nome é Marcilene, eu sou psicóloga e pedagoga, sou coordenadora pedagógica e trabalho com formação de professores. Nesse canal eu falo sobre psicologia e educação. Se você gosta desses assuntos, já curte o nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o planejamento como carta de intenções. Eu vou procurar ser bem breve, o mais objetivo possível, para explicar para você o que é o planejamento como carta de intenções e como ele deve ser organizado. Bom, antigamente o que a gente fazia? A gente fazia o planejamento ou plano anual, né? Você sentava ali com os seus parceiros de mesmo agrupamento, né? Mini grupo 1, mini grupo 2, infantil 1, infantil 2, ou então sozinha mesmo. Mas nas primeiras reuniões você dedicava um tempo para fazer o seu planejamento durante o ano todo, né? Você tinha ali um roteiro, né, um esqueleto para cumprir, onde você colocava ali os objetivos, a justificativa, colocava ali as estratégias, os materiais que você ia utilizar durante todo o ano e fazia ali o seu planejamento anual. Esse planejamento era bom, ele deu certo durante muito tempo. Mas a gente precisa de romper alguns estereótipos. E a carta de intenção, ela veio justamente para isso, para que a gente rompa alguns estereótipos. Não é mais o mesmo do mais ou o mesmo com um nome diferente. Isso vai depender, claro, de como que você vai utilizar esse documento. A carta de intenções, ela começou a ser organizada na Prefeitura de São Paulo no ano de 2019, a partir da escrita de um documento chamado Orientação Normativa de Registros. Se você não conhece esse documento, você procura conhecer, porque ele é muito interessante, ele traz elementos muito importantes para que você faça os seus registros na educação infantil. Para você que já é professor da rede e para quem não é, mas pretende ser, também precisa estudar esse documento, porque certamente ele será exigido nos próximos concursos, tá? Então, o que tinha de errado nesse planejamento? Na verdade, não tinha nada de errado, ele pode ser eficiente tanto quanto a carta de intenções. Mas é também uma maneira de romper alguns estereótipos e uma maneira de garantir o protagonismo do professor. Porque na carta de intenções ela não tem modelo e nela você vai declarar as suas reais intenções que você pretende desenvolver durante o ano. Isso não quer dizer que esse roteiro vai ser seguido daquela maneira exatamente, porque nós estamos lidando com os seres humanos. Os nossos alunos, por menorzinhos que eles sejam, eles já influenciam. Então, uma criança que entra no meio do caminho, uma criança que sai durante o ano, as características daquela criança, se ela é uma criança falante, se ela é uma criança mais quietinha, se é uma criança que tem alguns problemas de disciplina, se é uma criança da educação especial, enfim, seja como for aquela criança, toda criança faz uma influência no ambiente. Então não dá para você simplesmente sentar com o seu colega e o seu planejamento ser, a sua carta de intenção ser exatamente igual a dele, porque ela tem que ser o mais individual possível. Isso é uma visão minha, tá? Enquanto coordenadora. Eu acredito que o quanto mais for autoral essa carta, mais eficiência ela vai ter, porque mais próxima da sua realidade ela vai estar. E mais próxima de ser colocada em prática ela vai estar. Que é isso que interessa, né? A gente fazer um documento bonito, com palavras bonitas para deixar na gaveta, isso não tem sentido nenhum, né? Ou então, no máximo, ele vai lá pro PPP da escola, tá muito bonito e tal, mas o mais bonito e o mais interessante mesmo é quando ele é colocado em prática, tá? Então, você pode fazer junto com um colega seu? Pode, não tem problema. Mas, na minha visão, o mais interessante é que você faça o seu planejamento, porque a sua turma é uma, e o do seu colega, por mais que seja na mesma escola, do mesmo agrupamento, é outra, tá bom? Então, tem sim algumas coisas que a gente pode pensar na carta de intenções, mas ela não tem um modelo, tá? Ela não tem um modelo a ser seguido, tem que ser assim, todas têm que ser do mesmo jeito. Não, ela tem que ser autoral. Essa é a única regra. E ela tem que, lógico, ser embasada com toda a documentação que fundamenta o nosso trabalho, né? Ela não pode ser um monte de achismo, ela tem que estar baseada na pedagogia da infância e nas documentações que nos fundamentam. Então, vamos lá. O que precisa ter nessa carta de intenção? Primeira coisa, ela não pode ser feita nos primeiros dias de reunião. Por quê? O mais interessante, como eu falei, é que você conheça o seu agrupamento. Conheça os alunos que você vai lidar, com a turma que você vai lidar. Então, você precisa ter um tempo ali,
menos durante aquele período que a gente chama de acolhimento, né? Geralmente é um mês, até que as crianças estejam mais adaptadas ao ambiente, você também esteja adaptada a elas, né? Porque o período de acolhimento não é só para a criança, é também para o professor, para a unidade, para as famílias e para todo mundo que está envolvido. Então você primeiro vai passar aquele período de acolhimento, porque você precisa fazer uma observação, uma escuta atenta dos seus alunos. Você precisa saber como que é a sua turma, se é uma turma homogênea, se é uma turma heterogênea, se as crianças, por exemplo, se você trabalha lá no infantil 1 da EMEI. Então você precisa saber se aquelas crianças vieram de um SEI, se todas vieram do mesmo SEI, se elas não passaram pelo SEI, como que está sendo a ambientação delas, né? A questão do acolhimento, se está sendo uma coisa tranquila, se não está sendo uma coisa tranquila, como está sendo o diálogo com as famílias. Então, como que você sentiu a sua turma, né? É uma turma heterogênea, está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, ou então é uma turma totalmente diferente. E você primeiro, então, precisa conhecer a sua turma, né? A primeira coisa que você precisa fazer. E aí você vai fazer uma contextualização na sua carta. Essa carta, ela precisa ser, em primeiro lugar, ela precisa ser direcionada a alguém. Esse alguém é quem? Podem ser as famílias, os alunos, ou o que eu acho mais ideal é que seja para a comunidade escolar, porque você está falando para toda a comunidade. Quem é a comunidade escolar? Justamente todos esses, as famílias, os alunos, os seus colegas, professores que trabalham contigo, a gestão escolar, a equipe de apoio, enfim, todo mundo que está ali envolvido no seu trabalho. Então você vai fazer essa carta falando, dialogando com essa comunidade escolar, certo? Aí a primeira coisa, você vai fazer uma contextualização. Você vai falar como que foi esse período de adaptação, como que foi esse acolhimento, como que você sentiu essas crianças e essas famílias e o que você primeiro pretende fazer. E aí, nessa contextualização, você também vai falar um pouco de você. Vai falar o tempo que você trabalha com educação infantil, se você veio agora para essa escola, se você já está nessa escola há muito tempo, porque tudo isso também influencia. Se você já conhece aquele território, se você faz parte daquela comunidade, se você também é morador da comunidade, tudo isso é importante você declarar, porque são coisas que modificam totalmente o rumo e o momento do seu trabalho. Então você já vai colocar as dificuldades que você sentiu, as facilidades que você sentiu e toda essa contextualização. E falar também do seu percurso, né? Se você está chegando agora na escola ou se você já era da escola, se você já trabalhava com educação infantil em outro lugar, em outro território, se você está sentindo alguma dificuldade ou muitas diferenças, tudo isso você vai declarar, tá? E principalmente a sua relação com aquela unidade, né? Se você está ali de passagem ou se você está ali porque você escolheu, porque você pretende ficar, você quer se enraizar naquela escola, você já está há muito tempo. Tudo isso é importante você declarar, tá? Você vai colocar como que você trabalha, se você trabalha com projetos, se você trabalha apenas com sequência de atividades, como que você desenvolve o seu dia a dia, como você desenvolve a sua rotina. Aí nesse momento é importante você colocar também todo esse referencial teórico que a gente tem, né? Você não precisa colocar de onde você tirou tal coisa, mas tudo que você vai falar, você tem que lembrar que ele vai ter que ser embasado por um referencial teórico, tudo que você já estudou. Então, nesse momento, na Prefeitura de São Paulo, nosso principal referencial é o currículo da cidade, o currículo integrador, as diretrizes curriculares nacionais, onde você vai falar principalmente aí da questão do cuidar e educar, da educação infantil, que o trabalho na educação infantil, ele tem os eixos na brincadeira e nas interações, é assim que você vai desenvolver o seu trabalho com a pedagogia da infância, e que você tem ali os princípios éticos, políticos e estéticos. Ali você também vai ter todo o embasamento da LDB, do ECA, do currículo da cidade, como eu falei, e você também vai colocar como que você trabalha com alunos de inclusão, embora mesmo que você não tenha naquela turma algum aluno com deficiência, mas de repente durante o ano pode chegar algum, então você tem que colocar como que você trabalha com os alunos de inclusão, e você também tem que colocar como que você vê as questões étnico-raciais, né, imigrantes. De repente você também pode ter um aluno imigrante ou algum pode chegar durante o ano, então você tem que declarar também como que você trabalha com tudo isso e principalmente falar da sua avaliação, como que você utiliza todos esses elementos no momento da avaliação. Então tudo isso tem que ser bem embasado, tem que ter todo
embasamento teórico para que você fale como que vai ser o desenvolvido o seu trabalho. E aí a gente lembra um pouco de Vygotsky, né? Porque a gente está falando primeiro das zonas de desenvolvimento, primeiro a real, você está contextualizando e falando como que é a sua turma hoje, como que é a partir da sua percepção, é claro. E aí você vai falar no planejamento das suas intenções, como é, onde você quer chegar. Então você está falando de uma zona de desenvolvimento potencial, e aí você vai falar como que é o seu trabalho, o que, que você vai desenvolver, por onde você vai começar, quais as primeiras interações que você vai proporcionar para aquelas crianças. E aí você está falando da zona de desenvolvimento proximal. Então é importante a gente ter isso em mente, né? E saber que você tem um local onde você está, um local onde você quer chegar e um local onde você vai transitar, que é onde você, professor, vai fazer as suas intervenções, tá? Então, isso tudo é muito importante. E é importante a gente lembrar que o planejamento, a princípio, ele é para o ano, mas não é para ficar engavetado até o próximo ano. E é importante você lembrar que você precisa revisitar esse planejamento, pelo menos aí a cada bimestre. E que entre um semestre e o outro, você vai fazer um replanejamento. Você vai olhar tudo aquilo que deu certo, você vai olhar aquilo que não deu certo, aquilo que você tinha pensado em fazer e não deu para fazer, não foi possível, e vai replanejar. Por quê? Você tem um roteiro, né? A carta de intenção é um roteiro onde você pretende chegar, por isso que é uma carta de intenções. Mas isso não quer dizer que você vai desenvolver tudo aquilo daquela maneira, porque você está lidando com o ser humano e a criancinha, por mais pequenininha que ela seja, né? Quando a gente fala em crianças bem pequenas, a gente sabe que elas influenciam e você precisa fazer essa escutativa e a todo momento estar replanejando e repensando o seu planejamento. Bom, e para saber se esse documento vai fazer sentido ou não, isso depende de você, professor. Não deixe que esse documento, carta de intenções, seja só um nome bonito para as velhas práticas. Faça disso uma oportunidade realmente de colocar em prática o seu protagonismo enquanto um professor mediador, um professor pesquisador, um professor que quer fazer a diferença e não só fazer um documento porque foi exigido e para cumprir essa parte burocrática. Não deixe isso engavetado. Revisite, reorganize, converse com esse documento e faça dele realmente um instrumento de trabalho eficiente para você. Isso não tem que fazer sentido para SME, para coordenação, para direção. Ele tem que fazer sentido para você, professor. Ele tem que ser útil para você como um instrumento de trabalho. E se você gostou desse vídeo, dê um like, faça seus comentários e até o próximo vídeo.